garota que morava em tal lugar e ela. Algumas pessoas ele leva porque quer ir, outras ele leva sem a pessoa querer, tá? Tem pessoas, sei lá, que às vezes é cristão ali, acredita em Deus, acredita no mal também, e ela já foi pra Sete Além, ela fala: "Luciano, eu tô meio perdido agora, porque eu fui pra Sete Além", eu falo: "Puta, eu não bate muito com as minhas crenças", ou até bate, né, dependendo da leitura que ela fizer da Bíblia Sim. ali. Eu tenho. Eu não separei aqui, mas eu tenho relato de amigos meus que são. Os caras são batistas. E os batistas são bem. Há muito. O cara há muito tempo, o cara é desde pequenininho. E ele fala, não sei explicar. Eu tenho relato de amigo meu que o cara é. Não, de amiga, no caso, muçulmana, do Islã, da crença islâmica, quer dizer, corrigindo. Tenho cristãos católicos, cristãos evangélicos, tem é, relato de gente que é ateu. O ateu é pior, porque o cara fala, não acreditava nada e eu fui parar num lugar. Aí eu falo, agora você tem um leque de coisa para procurar e para pesquisar, né? Porque o cara não acredita em nada e vai num lugar que é igual ao inferno, é melhor ele começar a pensar agora, repensar. Mas os cristãos, principalmente, eu recebi teorias bacanas, assim, de gente falando, eu acho, por exemplo, o católico fala, parecia um lugar meio purgatório. Já o evangélico fala, não, parecia um lugar meio inferno, porque não acredito em purgatório. E mesmo o católico, alguns não acreditam em purgatório, porque acho que o Papa anterior aboliu o purgatório, então não existe mais. Então, por que que eles falam purgatório? Esses católicos? Porque eles falam assim, achei o lugar ruim, mas não tão ruim para ser um inferno. Ah, O entendi. inferno deve ser pior. Eu acho que lá é um lugar meio termo. É meio que pra gente acordar que existe um lugar pior. Essa é a teoria do cara. Eu achei legal. Eu acho legal quando a pessoa traz pra teoria dela. Até os ateus são esses que fazem mais teoria científica. Começa a falar: não, Sete Além é um outro mundo paralelo que existe em outra faixa de vibração energética e tal. Já tem gente que é espírita e fala que é umbral. Não, Sete Além é umbral. Então, que é quase a mesma coisa que o purgatório dos católicos. É um lugar meio termo. Então a gente recebe é, pessoas que estão com um nó na cabeça. Tem gente que foi falar com um pastor, com um padre, e aí o pastor e o padre falou: para de ver o canal dele. Sério? Mas eu tenho pastor e padre que assiste o É, canal, com que fala: certeza. meu, me divirto muito, pra mim nada disso é verdade. A pessoa teve outra experiência, né? Eu explicaria de outra maneira. Tem um pastor que fala: eu explicaria como uma questão espiritual diferente, mas eu acho muito, porque eu não tenho juízo de valor nesse caso. Você me manda seu relato, cara, eu vou ler, vou acolher e contar. Eu não vou falar, pô, mano, esse cara tava no Nada a ver. inferno, tava no. Todo mundo tenta encaixar naquilo que é mais próximo, né? E eu, Com como cer recebo todos, eu acabo não podendo encaixar em nada. Eu falo, não tem, né? Não tem como. e você acha que tem pessoas infiltradas de Sete Além aqui no nosso mundo? A gente tem relatos sobre isso, sim. Tem relatos sobre pessoas infiltradas. Então, as pessoas falam: é, entrou um aluno novo na minha escola Do nada. e ele é mó esquisitão. E aí, esse aluno, ele tinha umas atitudes esquisitas, não sei o quê. E aí, eu descobri que ele não era de Sete Além, mas ele me provou que um cara que já estava na escola desde quando eu era criança era. Tipo assim, uma coisa meio confusa, mas que isso aí saiu na revista Sete Além, esse relato. Que a menina fica desconfiada que o garoto estranho é de Sete Além, mas aí esse menino não é. Esse menino, ele é estudioso de Sete Além, e quem era realmente uma pessoa estranha era um rapaz que ela já conhecia desde a infância. Então a gente tem relato de gente que fala que é infiltrada, não a pessoa fala que ela é infiltrada, mas relatos de pessoas que viram outras normais. Ah, tal, eu convivi com uma pessoa por meses e depois no final ela falou: oh, você não vai me ver mais porque eu vou embora. Desculpa. E ela não fala Sete Além, só fala vou embora pro meu mundo. Poderia ser um alienígena, vai, sei lá, pra quem acredita. E tem alguma criatura que é muito comum, assim, nos relatos de Sete Além? Sim, a gente recebe muitos relatos parecidos. E eu até fico com medo de serem relatos de pessoas que estão combinadas. Mas eu faço várias Sim. checagens de época. Então a pessoa manda um relato hoje, a outra manda dali um ano.
e é de outro estado, é outro jeito de escrever, aí eu sei que não se conhece. Mas às vezes vem relato casadinho, que você vê que é amigo de escola, Sei combinando, que né? não. Aí eu já sei, mas eu conto. Se é bom, eu conto, tá? Eu não fico com medo, porque eu não, o meu intuito não é provar. O meu intuito é todo mundo Contar, se né? divertir. Vamos Exatamente. contar, vamos nos divertir. Inclusive, se eu vejo que um relato é muito pesado e não vai divertir ninguém, que nem o que eu contei ontem para os membros, saiu todo mundo deprimido da live, até eu. Aí eu não conto abertamente. É, Esqueci a pergunta que eu estava falando. Não, se tem algo aterrorizante, assim, sei lá, criaturas Ah, sim. aterrorizantes em Aí Sete a gente, Além. por exemplo, recebe muito relato, recebia mais no começo, mas eu tenho ainda alguns guardados que eu não contei, de uma mulher. Todo mundo tinha uma experiência com uma mulher bonita. Ah, eu Uma fui na sedutora? balada, fiquei com a garota, e na hora de ir embora, na hora que eu beijei o gosto, já eu vi na hora que eu beijei, eu vi ela tem uma transmissão ali, uma coisa na cabeça do cara, e aí eu fui embora, e aí de repente eu sonhei com ela. Então assim, sempre tinha relatos de sedutoras e ela sempre respondia pelo mesmo nome, Pelo mesmo nome? Alma. Por isso que eu Alma? falei caçadores de alma. Ela sempre se dizia como Alma. Ou alguém chamava ela de Alma. Só que ela tinha aparência diferente. Então um cara falava que era loira, outro ruiva, outro negra, morena, sei lá, Ela se oriental. modificava pra seduzir o cara, Era o que a gente entendia. né? E aí outra coisa também, eu recebo relatos de um cara que ele fala que ele é um atravessador. Ele fala, eu sou um coiote, um atravessador. No Sete Além. É, e não sou só eu não que recebo, tá? O canal Assombrados também recebe. E esse cara se apresenta como Orias. E é um cara, meu, que o texto dele. E o mais engraçado, tem relatos do Orias e tem relatos de pessoa que fala sobre o Orias. Eu Caramba. recebo o relato dele, de uma conta de e-mail, que o cara manda os melhores relatos em primeira pessoa e ele se colocando como Orias. E aí eu conto. E tem relatos de pessoas que falam que encontraram nananã, e descrevem, mas aí ele é sempre a mesma aparência. E o mais engraçado é que eu escrevi o nome dele, Orias Marques é o nome dele, tudo que ele fala, eu só conto, né, meu? Não dá tempo de fazer nada. Sim. Mas a galera do canal começa a pesquisar e já fala: não, Orias é o nome de um demônio. Eu não sabia. Orias é o nome de um demônio, que é o Marquês das Mansões Infernais. Aí o cara chamou Urias Marques. Aí eu falei, nossa, meu, o Faz cara, né, sentido. faz sentido, pelo menos. E aí eu fui pesquisar, falei, esse cara deve estar inventando. Eu olhei e é verdade mesmo, e eu continuo contando. Caramba, então se bobear até alguém possuído por esse demônio, Ou alguém me né? enganando, mas é muito, escreve bem, então eu vou Caramba, contando. ele escreve, fala que ele é atravessador. Atravessador. E nesse relato dele, ele, tipo, ele descreve como que as pessoas procuram ele, porque assim, tem aquilo, né? Até na Bíblia fala, né? Me procurastes e achastes, né? Então, se a pessoa procura tanto ir pra Sete Além, uma hora eu acredito que ela encontra. Eu acredito também que na vida, tudo que você bateu na porta, não é isso que Jesus falou? É. E eu vou atender. Bate na porta, eu vou atender. Pede e eu vou conceder. Então, se você pedir, o que você está pensando? Onde está indo o seu pensamento? Seu pensamento é Exatamente. a chave, a gente falou no começo aqui Sim. da história. Que porta você quer abrir com o seu pensamento? Ele conta de pessoas que ele conheceu na vida. É sempre casos assim. Ele começa a contar da garota que morava em tal lugar e ela. Algumas pessoas ele leva porque quer ir, outras ele leva sem a pessoa querer, tá? Ele Sem a leva. pessoa querer? E geralmente, se a pessoa quer muito ir, ele não leva. Ele nos relatos dele. Então tem Ele, que ser, tipo assim, meio termo. porque na verdade, ele especificamente é se a pessoa é interessante. Se a pessoa é interessante, ele leva. Se a pessoa é muito. E ele cobra? Não. Não? Não, nos relatos dele, ele só leva. Ele pega e dá um jeito de levar. Ele faz o que a pessoa está pedindo. E nem é sempre não, tá? Tem vezes que ele só conta o relato de uma pessoa que queria muito ir, fez um monte de absurdo e não conseguiu e vai embora. Só isso. E eu gosto dos relatos. São relatos bem escritos. Mas se você for analisar, né, ele faz um papel realmente de um demônio. Que se leva uma pessoa. Que se leva uma pessoa pra um lugar desse daí, a pessoa tem algum poder, né? Mas ele não faz a pessoa cair em tentação, nada disso. Ele não faz a pessoa errar. Ele não faz a pessoa. Inclusive, uma vez ficou claro, até o pessoal do canal, se estiver assistindo, ficou claro uma vez que ele não tem poder sobre pessoa. Que ele falou de demônio faz todo Sei. sentido mesmo. Ele não tem poder sobre pessoa que é muito
A pessoa blindada contra ele, assim. Pessoa que ele não é inacessível. Tem pessoa que é inacessível pra ele, como se fosse um demônio mesmo. O demônio não consegue fazer mal pra todo mundo, na Exatamente. teoria. Então faz todo sentido mesmo.